Olá, pessoal, eu sou a Euriali Vaidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Nessa temporada, nós temos muitas novidades, mas de primeiro eu convido você a assistir a nossa vinheta para conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E voltando agora, temos uma primeira novidade, que é o nosso patrocinador internacional, que é a NICE, líder do mercado de soluções para a experiência do cliente, integrando desde o digital até o seu omnicanal. E também entregando jornadas fluidas, coerentes e muito personalizadas para o seu contact center e atendimento ao cliente. E agora eu te convido a assistir uma vinheta especial do nosso patrocinador. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. Voltando agora, nós temos o nosso segundo patrocinador, que é a DNK, com soluções de telecomunicações, de URA e telecom para transformar a voz do consumidor junto ao seu contact center. Neste episódio, nós temos um convidado muito especial, que é o Eduardo, que ele veio especialmente trazer muito conteúdo de transformação digital para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. E mais uma vez convido a seguir os nossos canais, vamos deixar as referências aqui no link para você acompanhar e não perder nenhuma novidade do Portal Customer. Eduardo, seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes e para que o nosso público te assista também e te conheça um pouco mais, quem é o Eduardo? Olá, Yuri. Obrigado pelo convite, obrigado por participar desse espaço com vocês e compartilhar um pouco da experiência e também trocar essa experiência, né? Eduardo Valverde, meu nome, eu sou diretor executivo da DigiSystem, né? A minha carreira foi feita na área técnica de tecnologia da informação e fui evoluindo dentro dessas companhias e fazendo uso de tecnologia para entregar valor para os nossos clientes, né? Então, aos poucos, eu fui migrando um pouco de uma área muito técnica para entender muito mais de como atender os clientes, como operacionalizar grandes contratos de atendimento para os nossos clientes em diferentes segmentos, né? E hoje eu tenho formação em tecnologia da informação, especialização em administração de empresa, com especialização também pela HBR na parte de inovação disruptiva. Perfeito. Parabéns pela sua trajetória profissional. E agora nós temos um momento muito particular que os consumidores estão muito mais exigentes. Estamos num momento de retorno da pandemia, com muita expectativa sobre o nosso futuro econômico, e a transformação digital ela é muito importante, atrelada à experiência do consumidor, né? Hoje o nosso público do portal, ele busca conteúdos voltados à experiência do cliente, e você como profissional da área, como que a transformação digital alinha e ajuda a experiência do consumidor? Olha, pensando exatamente nesse ponto, né, e o quanto isso se acelerou nos últimos tempos, né, eu acho que a transformação digital contribui muito para reduzir o time to market e acelerar esse tempo de atendimento dos clientes e manter ainda assim uma experiência que a gente chama de frictionless, né, ou uma experiência sem atritos, né, entre os diferentes sistemas, entre as diferentes companhias, mas ainda assim tendo como o cliente no centro dessa persona, né? Então, acho que usar a tecnologia, usar a transformação digital para que a gente consiga aplicar determinadas tecnologias, sejam elas de integração, sejam elas de autoatendimento, sejam elas de assistentes virtuais e uso de dados, contribui realmente para a gente levar informação e levar uma experiência de uso mais completa para esse seu usuário final, para esse seu cliente, né, nessa jornada de atendimento. Então, acho que usar a transformação digital, ou o tema transformação digital, ele é composto ali por uma série de iniciativas e tecnologias que, eu vou te dizer que já existiam pré-pandemia, se a gente pode dizer como Sim. marco, né? Mas que para as empresas que eram mais resistentes forçou o uso e para os clientes, né? Para os usuários que até não eram nativos digitais, como a gente costuma falar, forçou eles também a se adaptar a essa nova realidade. Então, acho que parte disso sedimentou, né? Para os que não são nativos digitais e para os nativos digitais, eu acho que eles passaram a interagir um pouco mais, né? E as empresas, de posse de todas essas ferramentas que compõem ali essa caixa chamada transformação digital, conseguiu
atender essas expectativas ou conseguiu se adaptar rapidamente a essas expectativas. Perfeito. E nesse cenário de transformação profunda, quais são os desafios da área de inovação e de transformação digital atualmente? Olha, eu acho que se eu tivesse que pontuar, talvez 3 grandes desafios a gente pode pensar nesse sentido, né? Eu acho que, acredito ali que um mercado muito, e tá, né, muito forte, a regulamentação sobre proteção de dados, né, sobre privacidade de dados, eh, cria uma dificuldade a mais, né, mas necessária, de proteção das informações desses usuários. Então, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de inovação, parte ali um pouco dentro das companhias de ser rápido, de ser ágil, de atender um time to market, de acompanhar ali o seu concorrente, né? E esse processo, ah, ele não é na mesma velocidade, talvez que a gente tenha que implementar as regulamentações, que a gente tenha que garantir ali as proteções e a privacidade desses usuários, que no final do dia tem muito valor para eles, né? Então eu acho que este é um dos desafios, né? Como ser ágil, como implementar rapidamente inovação e ainda assim respeitar essas regulamentações. Um outro desafio que eu vejo, e talvez seria desafio, mas eu acho que também pode ser considerado como oportunidade, é o uso de dados. Grandes companhias ou pequenas companhias, toda companhia tem dados, né? E esses dados são distribuídos em diferentes departamentos, sistemas, áreas, e esses repositórios. Isso é pouco explorado pelas companhias. Então, fazer uso do dado, e aí eu reforço, é o dado, não a informação é o que a gente vai extrair desses dados, é um desafio para as áreas de inovação, porque geralmente elas começam muito pequenas dentro das organizações, como iniciativa isolada, e para ela romper essa barreira interdepartamental, existe uma resistência, porque ainda existe uma cultura de que o dado é do departamento da área, ou do CRM, do comercial, ou do financeiro. Isso precisa ser da companhia, né? Então, o uso do dado, explorar o potencial do dado também é um desafio. E o terceiro desafio que eu diria, eu acho que não sei se é uma particularidade do Brasil ou América Latina, eu diria que é a capacidade da mão de obra para fazer uso de tecnologia, para empregar a tecnologia na velocidade que é necessária. Então, acho que a gente tem ali uma dificuldade de escassez de mão de obra qualificada para fazer uso dessas tecnologias e, de fato, entregar ali novas funcionalidades, novos recursos para atender melhor os clientes. Perfeito. E hoje, dentro das empresas, existe uma metodologia para que elas mensurem o grau de maturidade? Quais são suas recomendações nesse pilar de maturidade da experiência e da transformação digital? Olha, eu não acredito muito que a gente teria ali um indicador de desempenho claro para a gente medir o grau de maturidade ou algum framework padrão para fazer isso, né? Mas eu acredito que a gente possa implementar algumas técnicas ou fazer uso de algumas técnicas e também que a gente precise fazer, olhar para as companhias e talvez eu começasse ali por um levantamento, que a gente chama de assessment, para entender assim, antes de transformação digital, antes de digitalizar toda a sua companhia ou parte dos seus processos, é entender assim, o quão maduros estão os seus processos e, além disso, o quão enxuto eles estão, né? Porque eu lido com o dia a dia de transformação digital nas companhias, sou chamado para discutir um pouco de transformação, de como a companhia pode tratar um ou outro processo, como ela pode transformar o seu atendimento. E muito que eu vejo é que as empresas não têm pronto ainda ou bem claro quais são seus processos. E quando a gente faz um trabalho de mapear esses processos, a gente percebe que os processos têm muitas etapas que no final não gera valor para o cliente, né? Então, se eu fosse olhar para o cliente e ver qual é o grau de maturidade, a primeira coisa que eu queria era um passo antes e saber o seguinte: quão maduro e quão enxuto estão os seus processos, porque isso vai refletir na experiência do cliente. Se eu digitalizar um processo ruim ou com muitas etapas, provavelmente eu vou gerar muito mais frustração na experiência de uso do que, de fato, valor para o cliente. Então, do ponto de vista de métricas, eu acho que a gente não tem como atestar quantos indicadores, que a gente pode olhar para o mercado e falar, poxa, aquela indústria, por exemplo, de utilities, os indicadores relevantes para elas são tais indicadores e a gente aplica isso numa técnica, uma indústria de educação, a gente usa outros indicadores, mas dizer que a gente tem indicadores que são padrões para todas as indústrias, eu acho que a gente ainda não tem esse estágio. Perfeito. E hoje, né, o nosso podcast, ele tem como propósito, podcast Comitê de Clientes, conectar pessoas, empresas e propósitos. E como que a transformação digital pode ajudar a conectar as empresas, as pessoas, as empresas aos seus consumidores? Eu acho que a gente tem muitas oportunidades quando a gente fala, de fato, desse propósito de conectar, e eu acho que o mundo hoje é um mundo de conexões, da gente olhar todo momento de interação de todas as áreas. A gente está aqui num podcast que no final do dia tem conexões, tem pessoas assistindo, gerando conteúdo, gerando dado para a gente, né? E esse é um estágio que eu acho que
a gente tem que levar quando considera como a gente conecta e gera proposta para as companhias. Transformação digital pode explorar esse espaço, né? E justamente hoje a gente tem muitas tecnologias, as iniciativas, o que a gente chama de movimento open, né? Então, Open Health, Open Insurance, Open Bank, que são talvez os mais conhecidos, que é de fato a interoperabilidade de dados desses usuários, desses clientes, entre essas diferentes companhias, né? Como que as empresas podem fazer o uso desses dados para gerar uma melhor experiência. Isso passa por integrações entre sistemas. Falando mais tecnicamente, a gente está falando realmente de APIs, né? Acho que a parte de aplicações de integração e a integração entre essas aplicações gera dados, gera valor, gera conteúdo para que as empresas melhorem a sua proposição de serviço para esses clientes, para esses usuários finais. Então, acho que quando você olha a transformação digital, você usa a possibilidade e o potencial de conectar essas diferentes empresas de uma forma segura para entregar ali uma experiência melhor para o cliente. Perfeito. E falando de experiência do cliente, como que você visualiza a maturidade e as tendências de experiência do consumidor hoje? Olha, eu arrisco dizer, né, talvez não seja assim a minha maior área de atuação, eu sou uma pessoa mais de tecnologia, mas quando penso em tendência de experiência para o cliente, eu arriscaria dizer que eu acho que tem uma boa tendência de discussão aí, que é a parte acho que super apps, né? Eu vejo com bons olhos a questão de que, se você observar, já existem algumas iniciativas de companhias que, dentro do seu próprio app, tem outras ofertas de outros clientes, de outros parceiros de negócio. Então, você tem um banco entregando a venda de um celular como uma feature do app dele, você tem um plano de saúde entregando um exame de um laboratório externo, que são ofertas que estão dentro do mesmo app. Qual é a proposição daquilo, né? Você entregar uma experiência, um one-stop shop ali dentro de um aplicativo na palma da mão, provavelmente mais para um público de nativo digital, né? Então, acho que explorar esse potencial dessas ferramentas e como entregar isso seria ali uma oportunidade, eu acho que é uma tendência ali a ser provada, né? Por isso que nós estamos falando de Sim. tendências, mas eu acho que é um potencial a ser explorado, sim. Eu acho que super apps é uma parte boa para tudo isso. E esse é um ponto de fator externo, né? Quando a gente fala de super apps, nós estamos entregando um serviço da porta para fora para o Uhum. cliente. E olhando para dentro da empresa, né? Hoje você visualiza como executivo uma companhia conseguir fazer uma experiência do cliente sem uma estratégia centrada no cliente, sem uma estratégia de customer centric? Não, eu não acredito. Eu acho que a gente, de fato, precisa. Eu até tenho estudado um pouco sobre esses temas, não pela uma ótica de consumer experience, mas da ótica de serviço, porque eu sou de consultoria. E o que eu percebo é que a gente tem que pensar no desenho do serviço antes de entregar o serviço, né? Então, acho que até por uma cultura de inovação, de rápida entrega no mercado, a gente às vezes negligencia o processo de construção e pensar o serviço. Quando você pensa o serviço, o ideal é que você pense todas essas etapas do serviço. E aí, desde como você se comunica com o seu cliente, como ele faz a aquisição do serviço ou produto da sua companhia, como ele retira esse serviço, ou como ele interage com esse serviço, e ao final, né, como é que ele vai, se ele precisar reclamar sobre o serviço, isso também tem que contar na experiência do desenho do serviço. Então, acho que esse é um fato importante que a gente tem que pensar, e ao final, ali, quando a gente fala consumer-centric, né, tudo isso gera dado. E todos esses dados, eles alimentam de novo a estratégia de serviço, alimentam de novo a estratégia de consumer experience para você melhorar, seja incremental ou seja de forma disruptiva, o serviço que você vai entregar para o seu cliente, né? Então, acho que não existe como não pensar numa oferta sem pensar num desenho de serviço. E o mais importante, ao final, você gera dados. Use esses dados para tomar e para melhorar o serviço, porque eu acho que isso faz uma diferença. Sim, muito importante esse ponto que você colocou de pensar a estratégia, a experiência que a companhia quer proporcionar ao seu consumidor e como que ela quer chancelar a identidade dela na mente e nos corações desses clientes. E agora, caminhando para as considerações finais, eu te convido a uma frase, a uma mensagem de impacto a quem nos assistiu ou nos ouviu até este momento. Eu acho que eu posso levar um pouco aqui da minha experiência, né, atuando aqui na Digis há bastante tempo e diferentes departamentos, diferentes áreas. Eu vim de uma área técnica, né, e há muito tempo já me propus a ir da porta para fora, interagir com o cliente. E uma lição que eu tiro de tudo isso, que eu acho que posso compartilhar com todos, é aproveite todo momento de interação com o seu par, com o seu cliente, seja ela boa ou ruim. Ao final, você vai perceber que essa interação é uma experiência que você traz para você, que você melhora suas tomadas de decisão, você melhora como você interage com o seu cliente, você repensa suas ofertas, você fala, poxa, eu achei que era de um jeito e o momento da verdade é aquele momento da interação. Então, acho que se eu tivesse que dar uma sugestão não deixe de interagir, porque eu acho que é ali onde está a riqueza do negócio.
Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, pelo conteúdo e por dedicar o seu tempo e estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço. Parabéns Pessoal, pelo canal. muito obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Lembrando que os nossos episódios estão hospedados tanto no Portal Customer quanto lá no YouTube e também no Spotify para você consumir conteúdo da forma que for mais acessível e agradável para você. Por escrito no portal, por voz no Spotify ou por vídeo no YouTube, e aí satisfazendo todo o nosso elo de conectar pessoas, empresas e propósitos. E nessa temporada nós temos um patrocinador especial, que é a NICE, líder de mercado de soluções e experiência do cliente, integrando desde o digital até a omnicanalidade, entregando também jornadas fluidas, coerentes e muito personalizadas para o seu atendimento. E o nosso segundo patrocinador, que é a DNK, com soluções de telecomunicações, telecom para transformar a experiência e a voz do seu consumidor junto ao Contact Center. Eu sou Uriale Voidella e esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Convido você a seguir as nossas redes sociais no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter do Portal Customer. E também a se conectar à consultoria Customer Centric, que está também patrocinando todos estes episódios. Até o próximo, pessoal, e tchau, tchau! Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.